As igrejas, muitas delas, estão criando facções, cada um com seus grupos preferidos, cada um criticando um problema na igreja. Eu falo sempre isso e vou repetir aqui. Se você está vendo só os nossos problemas, você é o pior problema no nosso meio. Apresenta uma solução. Se Deus te permitiu ver algum problema e defeito entre nós, deixa Deus te usar para nos abençoar. Deixa Deus te usar para nos ajudar a melhorar. É que tá faltando alma, vai evangelizar. É que tá faltando pregadores teólogos. Tu tá estudando teologia? Amém, meus amados irmãos. Vocês viram aí, né, a pessoa do pastor Eliseu Rodrigues, renomado e mestre, pregador, pastor da nação brasileira, né, o qual tem aí pregado em vários congressos nacionais e internacionais, dentre eles os Gideões Missionários da Última Hora, né, e vemos aí dando ele ênfase ao irmão ou à irmã que detecta o erro, a falha da igreja. E na minha concepção, ele aqui nessa fala foi um tanto incoerente, né? Quando eu digo um tanto, não estou dizendo se muito ou pouco, mas um ponto chamou a minha atenção. É quando ele diz que essa pessoa que está vendo a falha, o erro na igreja, ela é a pior. É a pior. Aí eu pergunto, será que ele está sendo de fato verdadeiro, óbvio, lógico? Se a pessoa que está vendo a falha, o erro, né, é a pior, eu pergunto, a pessoa que está ocasionando, dando razão para ver a falha, para ver o erro, para ver o defeito em determinado grupo, seja no grupo de jovens, no grupo de mulheres, no grupo de homens, no grupo de crianças, no grupo de evangelismo, no grupo de oração, essa pessoa que está ocasionando problema, ela é o quê? Se a pessoa que está vendo uma falha, daqui, ali e acolá, compartilha com o irmão, tá vendo isso na igreja, você tem percebido? Ou quando não, compartilha com o pastor, eu não sei se o senhor está sabendo, mas isso ou aquilo, está havendo um grupo de jovens, está havendo um grupo de mulheres, está havendo um grupo dos homens, né, e etc. Se a pessoa que compartilha a falha, o erro, é a pior, o que ou são as pessoas que estão ocasionando problemas, né? Ao mesmo tempo, você vê a pessoa de Eliseu Rodrigues sem chamar a atenção dos pastores, sem chamar a atenção dos líderes, dos anjos da igreja, né? E eu pergunto, por que ele não chama a atenção deles, hein? Me parece que ele está sendo igual ou semelhante a um determinado irmão aí da linha calvinista ou reformada que há meses atrás andou aí reprovando, né, o grupo Brasil Paralelo, né, mas de uma hora para outra essa pessoa aparece aí fazendo propaganda, falando bem da Brasil Paralelo, e porque agora ele mudou o discurso? Será que a Brasil Paralelo resolveu abrir a carteira para ele e desembolsar um valor X para o mesmo, e assim sendo o mesmo vem aí agora, digamos, elogiando, aplaudindo, falando bem da Brasil Paralelo? Será que foi isso mesmo? Pois, já que a pessoa do pastor Eliseu Rodrigues não está chamando a atenção dos pastores, senão tão somente do irmão ou da irmã que vê os defeitos e as falhas da igreja, eu pergunto, será que é porque os pastores, por ser os líderes da igreja, estão aí abrindo as suas carteiras, ou quando não, um cofre, né, dos dízimos e das ofertas, e desembolsando o seu cachê para que ele possa ir atender ao convite ou à agenda de pregação? Pois bem, né, pode ser, por que não? Né? Então, você não vê ele chamando a atenção dos líderes, você não vê ele chamando a atenção dos pastores, né? Mas por quê? Será que em nome do amor, certo? Nós temos que amar, né? Nós temos que amar, mas o amor diz, ou quando não, em 1 Coríntios, no capítulo 3, em relação ao amor está escrito, o amor não se alegra
com a injustiça. Aí eu pergunto, se não se alegra com a injustiça, de que forma fica? Né? De duas uma, ou triste ou com ódio, né? Lá em Hebreus capítulo 1, né? Falando ali do Senhor Jesus, né? Diz que ele foi ungido com óleo de alegria e que amas a justiça e odeia a iniquidade. E iniquidade, para quem não sabe, é sinônimo de injustiça, né? Então, se o amor não se alegra com a iniquidade ou com a injustiça, é de duas uma, ou fica triste ou fica com ódio. Eu acredito que é mais fácil ficar com ódio, já que lá em Hebreus capítulo 1 diz que Jesus ama a justiça, mas odeia a iniquidade, né? Então, nós só vemos aí Eliseu Rodrigues chamando a atenção, né, do irmão e da irmã que vê as falhas, né? Agora, uma coisa, digamos assim, é louvável ele ter falado, né? Deixa Deus te usar para nós, amém, né? Mas uma coisa é eu me deixar ser usado para vocês líderes, né? Uma coisa é o irmão se deixar ser usado para a igreja e para a liderança. Outra coisa é a igreja abraçar esse irmão, aceitar esse irmão. Outra coisa é o líder abraçar esse irmão, aceitar esse irmão, pois nesses últimos dias o líder, né, ele tem aceitado mais o conselho daquele que o bajula, daquele que o baba, daquele que faz parte dos seus mais achegados, né, dos seus mais próximos, quanto também do grupo daqueles que formam com ele o nepotismo, né? Coisa passada de pai para filho, de irmão para irmão, né? De cunhado para cunhado, de sobrinho para sobrinho, de tio para sobrinho e etc, né? Então é mais fácil ele aceitar conselho, sugestão, ideia, projeto desses que fazem parte do seu grupinho, da sua patota, da sua panelinha, da sua facção, né? Pois, como disse aqui o pastor Eliseu Rodrigues, né? Nesses dias estão formando muitas facções, isso é verdade. No grupo de mulheres, sem sombra de dúvida, em toda e qualquer denominação, tem um grupinho. Dentro do grupo de mulheres tem um grupinho, ou seja, numa linguagem bíblica, né? Gálatas 5:19 ao 21, tem ali uma das obras da carne, ou seja, a facção, o grupinho, né? No grupo dos jovens também não é diferente, no grupo dos varões também não é diferente, mas quando você vai ver, né, no grupo dos jovens, no grupo das mulheres, no grupo dos homens, no grupo de obreiros, tem aqueles ali, né, que formam ali a patotinha, tem aqueles ali que fazem parte do grupo do nepotismo, né? Então, é desse jeito, né? Sempre houve, está havendo e sempre haverá na igreja crise, problema, erros, falhas, mas nem todos, quando estiverem sendo aí cobrados, exortados, intimados a consertarem as coisas, a porem as coisas no seu devido lugar, não vão gostar, né? Por alto aqui, né, o livro do profeta Jeremias, nós vemos Jeremias sendo rejeitado, e rejeitado não por qualquer povo, mas sim pelo povo de Deus, né? Jeremias foi levantado por Deus para exortar o povo de Deus a se consertar com Deus. Mas o povo, influenciado pela liderança, né, esteve aí rejeitando a pessoa do profeta chorão, a saber, o profeta Jeremias, né? Então, em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 19, nós vemos o anjo da igreja de Tiatira sendo exortado. E sendo exortado por quê? Porque ele estava tolerando, né? E tem líderes que, infelizmente, na congregação estão aí tolerando o erro, estão tolerando a falha. E o argumento deles é: não, eu estou vendo até aonde isso aí vai. Eu estou vendo até onde isso vai, certo? Se ao começar isso daí já está gerando um grande transtorno, imagine se isso vier
de fato, a seguir em frente, né? Ainda tem deles que tem coragem de dizer, segue o curso, por quê? Porque nem tudo, meu irmão, na igreja vai ser do seu jeito, vai ser do modo como você quer. Não, não é do jeito que o irmão quer, não é do jeito que eu quero, é para ser, para ser do jeito que é para ser. E o jeito que é para ser é do modo bíblico. Não é do jeito do irmão A, não é do jeito do irmão B, não é do jeito do irmão C, não é do jeito do irmão Z. É do jeito da palavra de Deus, é do jeito do evangelho, né? Então, muitos estão aí se portando como se fosse o Papa, ou seja, a palavra dele está acima da palavra de Deus, né? Então, se ele vem considerando a palavra dele acima da palavra de Deus, então é o que ele falar, é o que ele quiser, é o que ele decretar na igreja, e não o que a palavra de Deus já tem decretado há muito tempo. Então, né, a igreja de Tiatira, o anjo da mesa, foi exortado por quê? Porque estava tolerando, embora o versículo 19, né, viesse a ter aspectos dignos de aplauso, né? Como o que? Como o amor, o serviço, a fé, a paciência e obras maiores do que as primeiras, né? Mas no versículo 20 vem aí a intimação: tenho porém contra ti que tolerares Jezabel, mulher que se diz profetiza, que ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Né? Então vemos aí que tem pastor tolerando, e como já disse, né? Não, vou ver aí, vamos ver até onde isso aí vai dar, né? E segue o curso. Como assim segue o curso? Sim, está havendo esse problema aí, eu tenho que ser cúmplice, né? Já na igreja de Sardes, né, o Senhor Jesus fala que nem todos ali estavam contaminados, né? Então, aquele que não está contaminado, como é que eu posso dizer? Aquele que não está contaminado, ele não vai seguir o curso, não vai seguir o curso. Muito pelo contrário, ele vai se levantar contra, né? E não vai ser aí, Maria vai com as outras. Ele não vai ser massa de manobra, né? Tem pastores aí confundindo as coisas. Paciência não é passividade. Passividade não é paciência. São até parecidos, pois o fato de alguém ficar ali, digamos, sem agoniação, sem inquietação, sem ansiedade, não significa dizer que essa pessoa está sendo tranquilo ou, para melhor entendimento, paciente. Essa pessoa pode estar sendo passiva, ou seja, boca aberta, vendo as coisas indo por água abaixo, mas não faz nada. Não faz nada. Quando, na verdade, o Senhor Jesus quer que a liderança faça alguma coisa, né? O Senhor Jesus quer que a liderança faça alguma coisa. É por isso que 5 dentre as 7 igrejas em Apocalipse tem aí os seus anjos cobrados a se arrependerem. Mas por quê? Porque não estavam no padrão. Aí você acha, meu caro irmão em Cristo, que é anjo da igreja, que é o pastor do rebanho, você acha que não vai ser cobrado? Você acha que não vai ser cobrado? Você pode ser sim cobrado, caso deixe a desejar. Uma hora ou outra você vai ser cobrado, seja em visão, seja em revelação, seja pela palavra, né? Mas infelizmente tem muitos, né, que tem feito aí ouvido de mercador, e por assim ser, tem tido aí, como diz o outro, ouvido de camaleão, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro, que eles têm recebido de exortação, né? Nós vemos aí o sacerdote ali foi exortado umas poucas de vezes por causa de seus filhos. Ele levou a sério essas exortações? Não levou a sério essas exortações. Muito pelo contrário, ele foi pelos filhos dele. E por ter ido pelos filhos dele,
tiveram tanto ele quanto os filhos dele um mau fim, né? Então, levemos a sério, meus irmãos, né? A liderança leve a sério o que um amado irmão, uma amada irmã está dizendo, está falando, né? Que deve ser melhorado, ou quando não, que está havendo de negativo, de contrário, e ali já busquem de imediato consertar, né? Tenho visto aí pastores confundindo amizade com o reino de Deus, e não é conveniente misturar amizade com o reino de Deus. Não, ele é meu amigo, eu não vou exortar ele não, eu tenho uma profunda amizade com ele, eu não vou chamar a atenção dele não. Mas se o cara, o amado irmão, está ocasionando transtorno, está fermentando, está influenciando o povo a conspirar contra alguém na igreja, vai deixar isso ocorrer? Vai deixar isso acontecer ainda? Não deixe, não deixe. Tem deles que, eu tenho medo, então saia da liderança, porque líder medroso, líder covarde, não dá para estar na igreja, não dá para ser um líder da igreja, né? Um homem de Deus, ele tem que ser corajoso, ele não tem que ser apenas de fé, ele tem que ser corajoso, né? Ele tem que ter a cara e a coragem para falar certo. Temos que falar em amor, mas a fala em amor, ela não é tolerante, ela não tolera a iniquidade. Em 1 Coríntios 13, diz lá o quê? Que o amor não se alegra com a injustiça. E Jesus, Hebreus capítulo 1, falando dele, né, diz que ele ama a justiça, mas odeia a iniquidade, né? Então, amar é uma coisa, tolerar é outra, né? O Senhor Jesus nos ama, amém? O que é que está escrito em Apocalipse, capítulo número 3, versículo de número 19, né? Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Olha só. Aí entra a exortação: sê, pois, zeloso e arrepende-te, né? Então, o Senhor nos ama. E, embora nos ame, Ele vai nos repreender. E, embora nos ame, além de nos repreender, caso nós não venhamos atender a sua repreensão, Ele vai o quê? Nos castigar. Mas para que no mínimo nós não sejamos repreendidos e no máximo não sejamos castigados, o que é que diz o restante do versículo? Capítulo 3, versículo 19 de Apocalipse: sê, pois, zeloso e te arrepende. Então, nós temos que se arrepender, irmãos. Nós temos que se arrepender. Agora, essa fala aí do pastor Eliseu Rodrigues, dizer que o irmão, que a irmã, que está vendo o erro, que está vendo a falha, é o pior de todos. Ei, pastor Eliseu Rodrigues, deixou a desejar, hein? Deixou a desejar, né? Então, a igreja está faltando evangelismo. Tá bom, vamos evangelizar, né? A igreja está faltando estudo bíblico. Tá bom, vamos conversar aqui, vamos dialogar aqui, vamos ver o que é possível ser feito, né? Pois estamos vendo os obreiros pregando texto fora de contexto, né? Estão aí pegando um texto para usar de base, para desenvolver um assunto, mas o texto fala sobre o final dos tempos. O que tem a ver a pessoa falar sobre a idolatria dentro de um texto que fala sobre o homem dos últimos dias, né? Então, está havendo aí um desequilíbrio na igreja, certo? Nós temos que ler, nós temos que estudar, né? Mas com sabedoria, ou seja, de modo correto, de modo que, mediante o qual nós venhamos aprender corretamente, compreensivelmente, do modo que nós devemos, além de aprender, ensinar. Pois se a gente aprende mal, a gente vai ensinar mal. Se a gente aprende bem, a gente vai ensinar bem aqueles que nos derem ouvidos. Amém? Então, na minha concepção, a pessoa do pastor Eliseu Rodrigues deixou aí a desejar, né? Nessa questão aí, por ter dito que aquele que está vendo o erro, a falha, é o pior de todos. Não, pastor Eliseu,
Não é bem assim não, pastor Eliseu Rodrigues. O pior de todos, na minha concepção, é a liderança. É a liderança, a qual, né, não considera o que está vendo à sua frente. Né? Não considera o que está vendo à sua frente. Né? A pessoa de Acabe, quando viu a pessoa de Elias ali aparecendo para ele, ele fez a seguinte pergunta a Elias: és tu o perturbador de Israel? Olha só. Aí Elias vai e responde: eu não, mas tu e a tua casa. Né? Mas tu e a tua casa por quê? Porque tanto Acabe quanto a sua mulher, no caso de Jezabel, estavam ali influenciando o povo a estarem pecando contra Deus. Através do quê? Através do paganismo, a saber, a idolatria, a adoração a outros deuses. Né? Então, a liderança ela é tendenciosa a mal interpretar o profeta. É tendenciosa a mal interpretar aquele ou aquela que está vindo até ele, trazendo à tona um defeito, um erro, uma falha na igreja. Né? A liderança é tendenciosa a cometer isto. Né? E por ela ser tendenciosa a cometer isto, né, a liderança influencia outros a tirar a vida daquele que, na ótica do líder, é uma ameaça. Né? A gente vê aí Jezabel, né, mandando um exército à procura de Elias. Né? Elias abre a boca e diz basta, ou seja, frustrado porque muito tentou, até de modo sobrenatural ali, mas mesmo assim Acabe se deixou levar pelos interesses da mulher. Infelizmente, né? Ou quando não, né, a liderança fica que nem o rei Saul. Né? Rei Saul com a lança na mão, todo o tempo, né, querendo cravar a pessoa de Davi na parede. Né? E a liderança hoje em dia fica assim também de longe, né, em cima do altar, por detrás do púlpito, com o microfone na mão, só lançando indireta, e ao mesmo tempo, né, incentivando os demais, os seus liderados, a deixarem de canto, a deixarem de lado, a virarem as costas, a não darem a mínima para aquele irmão ou para aquela irmã que vem aí sendo usado por Deus, deixando ser usado por Deus para trazer à tona o que o pastor às vezes não sabe, mas às vezes até sabe, mas se faz de cego para melhor passar ou de doido. Então, pastor Eliseu Rodrigues, nota 5 para o Senhor. Né? Nem 10 e nem 0, nota 5 para o Senhor. E vocês, pastores, líderes, busquem ser equilibrados, busquem ter aí bom senso, sejam conscientes em vossa liderança, certo? Pare de dar ouvidos a bajuladores, a babões, né? Busquem de fato aí um autêntico feedback, ok? Não sejam aí presunçosos, prepotentes, tá bom? E nós, né, vamos de fato cooperar com Cristo do modo que o Senhor Jesus quer, porque se a igreja é de Deus, permitamos com que Deus mexa na sua igreja. Amém? Deus abençoe a todos. A paz de Cristo.